Então vamos ler, irmãos, Atos capítulo 1, a partir do verso 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pai, nós te rogamos mais uma vez que o Senhor nos visite nesse momento. Pai, a sua santa palavra é só o Senhor que pode abrir os nossos olhos espirituais, que pode nos dar entendimento. Por isso, Senhor, nós continuamos te rogando. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Eu vou pedir para os irmãos que continuem com as suas Bíblias abertas, porque nós vamos correr nesses versículos no decorrer da meditação. Amém? Irmãos, o livro de Atos, ele é uma narrativa de Lucas. Quem era Lucas? Diferentemente de João e de Mateus, ele não foi um apóstolo que andou com Jesus. Ele era um médico grego que foi convertido a Jesus e um companheiro de viagem de Paulo. Para quem essas duas cartas que ele escreveu, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, para quem que essas cartas foram dirigidas? Elas foram dirigidas a Teófilo. Aí nós temos que nos perguntar, quem foi Teófilo? Porque Teófilo não é uma pessoa mencionada em nenhum outro lugar do Novo Testamento, a não ser na introdução dessas duas cartas. Aí a gente fica pensando quem poderia ser Teófilo. O nome Teófilo, ele vem de duas palavras gregas, Theos, que quer dizer Deus, e Philo, que quer dizer amigo. Então, o nome dele significa amigo de Deus. Então, baseado nisso e no que é registrado sobre ele, ninguém sabe dizer ao certo se Teófilo era uma pessoa que realmente existiu, ou se o nome que Lucas usou para se referir a qualquer amigo de Deus. Amém? E o que eram os escritos dessas duas cartas? Observe o que Lucas deixa claro. Ele estava fazendo um relato ordenado dos fatos concernentes a Jesus. E Lucas faz questão de assegurar aos ouvintes a quem ele estava dirigindo essa carta, que ele, para escrever tanto o Evangelho, mas também aqui para escrever esse livro de Atos, ele se deu ao trabalho de investigar detalhadamente todos os fatos que ele estava citando ali. E por que ele fez isso, irmãos? Porque ele tinha alguns objetivos com seus escritos, que Lucas também registra aqui. Ele fez isso para que Teófilo, ou os amigos de Deus que viessem a ler esses escritos, pudessem ter certeza da veracidade daquilo que estava sendo ensinado. Ou seja, Lucas está querendo dizer assim, Teófilo, por mais surreal que sejam essas coisas que eu escrevi sobre Jesus, lá naquela minha outra carta, e por mais surreal que sejam essas coisas que eu vou escrever aqui nessa outra carta, sobre
as coisas que estão acontecendo, eu quero que você tenha certeza de que esses fatos são verdadeiros. Que eu sou uma pessoa que eu me dei o trabalho de investigar junto a tantas testemunhas oculares, e eu estou dizendo para você que eles são de fato verdadeiros. Irmãos, isso precisa falar conosco. A mera introdução dessa carta precisa falar conosco. Nós precisamos ser um povo que, a despeito de tudo que nós vemos no mundo, coisas que têm nos escandalizado, a despeito de tudo que nós vivemos na nossa vida, que muitas vezes nós vamos ficar aparentemente decepcionados ou vamos estar desiludidos, de que tudo o que a Bíblia fala sobre Jesus é absolutamente verdadeiro. Amém, irmãos? E por que é importante Lucas reforçar a veracidade de tudo que ele vai dizer? Porque o que Lucas vai apresentar aqui, principalmente no livro de Atos, é uma virada de chave muito grande. Tudo que ele vai falar é para apresentar algo completamente diferente do que os judeus estavam acostumados a ver no judaísmo. E o que os gentios, e todos nós que somos gentios, e que estamos nos convertendo a Jesus, e que viemos a conhecer Jesus, que tudo isso que ele vai apresentar aqui nessa carta, irmãos, é totalmente diferente de tudo que nós vimos em qualquer religião, e de tudo que nós vemos no mundo. Por quê? Porque ele vai apresentar aqui, irmãos, a ênfase de tudo que ele vai apresentar é sobre o reino que Jesus veio trazer ao mundo. O reino de Deus. Então, nós precisamos pegar essa introdução e entender a lógica dos escritos de Lucas. No primeiro relato, que foi o Evangelho, Lucas escreveu sobre a vida de Jesus até o momento em que ele subiu aos céus. Aqui no livro de Atos, essa carta que Lucas vai escrever, ele começou a partir do momento em que Jesus ascendeu aos céus. Amém? Então ele inicia, vamos voltar para a nossa Bíblia, dizendo assim, depois dessa introdução que ele deu. Ele inicia dizendo: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do... Vamos juntos, irmãos? Vocês estão acompanhando nas suas Bíblias? Apresentou-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Então, o que Lucas está escrevendo aqui, irmãos? Que Jesus tinha sido crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou, e após ressuscitar, o que Jesus fez? Ele se ocupou, por um período de 40 dias, estar aparecendo aqui, ali, para os discípulos e para outras, a Bíblia registra que foram outras 500 pessoas que foram testemunhas de que ele estava vivo, mostrando e dando provas a eles de que ele era, de fato, aquele homem que foi crucificado. Que provas eram essas? O túmulo vazio, os anjos aparecendo, mas principalmente a manifestação física de Jesus, em que ele mostrava para eles as suas mãos cravadas, os seus pés com as marcas da crucificação, e ele fazia isso manifestando-se fisicamente, andando com eles, comendo com eles, para mostrar o quê? Que ele não era uma aparição, ele não era um espírito, ele era aquele mesmo homem que andou com eles, que morreu, ficou 3 dias morto e que agora estava vivo. Então, Lucas, irmãos, ele inicia seus escritos mostrando quais foram os objetivos de Jesus nesses 40 dias. O que foram? Dar provas irrefutáveis, incontestáveis de que ele estava vivo, e antes dele voltar para o Pai, antes dele deixar esse mundo, na sua forma física, ele queria falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso é muito importante para nós, irmãos. Ele queria estar mostrando para os seus seguidores, irmãos, que viriam a segui-los,
que ele estava agora trazendo um outro reino, outros valores sobre os quais eles deveriam edificar as suas vidas. E esse entendimento precisa ser muito forte para nós. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, para nos salvar do pecado. Ele é o Salvador. Mas Jesus veio também para outra coisa, irmãos. A partir dele ser o nosso Salvador, ele veio introduzir aqui nessa terra o seu reino. Mas, irmãos, vamos entender o contexto dos discípulos nesse momento. O que aconteceu com esses discípulos que andaram 3 anos com Jesus, ouvindo ele falar todos esses ensinos sobre o reino? O que aconteceu com esses discípulos quando Jesus morreu? O que aconteceu quando eles foram crucificados? Todos, com exceção de João, que permaneceu ali diante da cruz, na crucificação, todos eles o abandonaram. Todos eles fugiram quando ele foi crucificado. Mesmo que ele tenha falado várias vezes que ele seria morto. Por que eles fugiram, irmãos? Nós temos que pensar nisso. Os apóstolos viraram as costas para Jesus, irmãos, porque Jesus não havia cumprido o que eles entendiam que Jesus deveria ser e fazer. Eles abandonaram Jesus porque as suas expectativas pessoais quanto ao Messias não haviam sido cumpridas. Eles abandonaram Jesus porque o que eles entendiam que Jesus devia fazer, porque o que eles entendiam que Jesus deveria ser, não foi cumprido. Isso fica claro, irmãos. Por quê? Porque pelas suas atitudes, a gente vê claramente que o modelo mental que eles tinham do Messias se limitava a olhar para Jesus e ver nele a possibilidade, ou que ele seria o descendente de Davi, que ia fazer o quê? Que ia que veio ao mundo e que ia retomar o trono para Israel, expulsar os romanos e estabelecer de novo o poderio de Israel como nação. Amém, irmãos? Isso vai de fato acontecer no futuro. Tanto que nós vamos ver que Jesus afirma isso pela sua frase seguinte, que nós vamos chegar lá. Mas o que nós temos que entender? Que antes disso, Jesus tinha o propósito de dar início a uma nova era na humanidade. E era aqui é no sentido correto da palavra, tá? Não tem nada a ver com nova era, que já foi uma coisa muito falada antigamente. Jesus tinha o propósito de dar início a uma nova era na humanidade, que era uma era quando o Espírito Santo passaria a habitar dentro dos seres humanos, com toda a glória e propósito que isso carrega. No entanto, irmãos, o que imperava no coração dos discípulos? Suas próprias perspectivas e suas próprias expectativas sobre o Messias. Embora Jesus tivesse dito vez após vez, tivesse dito para eles vez após vez sobre o reino de Deus, Jesus tivesse falado para eles, irmãos, que o reino dele não era desse mundo. Os discípulos, quando Jesus falou isso, que eles receberiam o Espírito Santo, confiram aí na Bíblia de vocês. O que os discípulos falaram? Deixa a minha Bíblia aberta aqui para ir acompanhando vocês, situando vocês nos versículos. Jesus fez essa promessa maravilhosa. Versículo 6, ele falou, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. E fala que eles seriam batizados. Depois que Jesus falou isso, o que os discípulos falaram? Então, Senhor, quando eles se reuniram, eles estavam perguntando a ele, dizendo, Senhor, é nesse momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Vocês estão entendendo, irmãos? Onde estava a cabeça dos discípulos? Totalmente focada no que eles pensavam sobre o Messias. Irmãos, enquanto Jesus andou com eles por 3 anos, Jesus nunca
fez uma menção de que ele ia fazer um levante contra o Império Romano. Jesus nunca falou para eles que estava formando um exército. Jesus nunca falou isso. Mas, vocês estão vendo, Jesus fala uma coisa, eles entendem outra. Assim como nós, Deus está falando uma coisa na Bíblia, a gente está entendendo outra. Jesus estava falando com os discípulos sobre uma coisa, mas sabe o que prevalecia no coração dos discípulos? O que eu penso que Deus deve ser? O que eu penso que Deus deve fazer? Irmãos, com os discípulos, Jesus não falou nada sobre ele se levantar contra o Império Romano. E por outro lado, Jesus falou claramente, várias vezes, que o reino dele não era desse mundo. Jesus pregou o Sermão do Monte. A única vez que a Bíblia menciona alguma ação direta de Jesus é quando ele vai ser testado ali sobre a questão do imposto. As pessoas vêm para testar Jesus e perguntam se eles deveriam pagar imposto. O que Jesus fala? Eu posso imaginar, né? Isso aqui é uma dedução minha. A cara que Jesus faz, ele... Gente, dá a César o que é de César. Mas vamos focar aqui no que interessa? É mais ou menos isso que Jesus estava fazendo, irmãos. Mas, entendam, mesmo que Jesus não tenha dado nenhum indício de que ele ia retomar a glória do reino para Israel, mesmo que ele tenha feito essa promessa, irmãos, vamos ler de novo juntos? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, Jesus não falava assim, vai vir um tempo, né? Igual nós estamos esperando, vai vir um tempo que eu vou voltar num corpo físico para reinar. Não, Jesus foi claro, ele falou, gente, é o seguinte, daqui poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Irmãos, Jesus dá uma ordem dessa, com uma promessa dessa, e parece que eles nem ouvem. Jesus fala isso, e o que eles vão falar? Eles só querem saber de quê, irmãos? Da restauração das glórias terrenas de Israel. Eles falam assim, tá bom, Senhor, mas o que nós queremos saber é quando que Israel vai estar mandando de novo? Quando que a gente vai ser aquela nação, como a gente viu com o exército de Davi, sobre o reinado de Davi, que a gente vai estar por cima, que todo mundo dessa terra vai olhar para nós e uou. Vocês estão entendendo, irmãos? O mínimo que os discípulos poderiam ter feito, se eles estivessem conectados e submissos à palavra de Jesus, seria eles falarem assim, Senhor, peraí, como é que é esse negócio? Então, daqui poucos dias, nós vamos receber o Espírito Santo. Como assim, Senhor? Mas não, irmãos. Jesus fala isso, e eles falam assim, mas então, Senhor, nós queremos saber o que interessa. Só que Jesus, ele é tão paciente, irmãos, tão paciente e misericordioso, que o que ele responde para eles? Ele não fala assim, nossa, de vocês. Estou cansado, vocês não entendem nunca. Jesus não fala isso. O que Jesus responde? Vamos acompanhar aí, verso 7. Não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade. Quer dizer, ele não tirou as esperanças deles de um reino terreno. Ele não negou que ele restauraria, que ele voltaria para estabelecer um reino físico aqui na terra, material. Mas ele ficou ali, tentando direcionar os olhos dos discípulos para o que era importante, irmãos, para a verdadeira mensagem dele. Sabe quando o pai está tentando mostrar as coisas para o filho e elevar os olhos dos filhos para algo que é mais importante do que o carrinho? Do que o Autorama, não, essa geração não é mais de Autorama, né? Autorama é da nossa época, do videogame, sei lá o quê, irmãos. Ele estava querendo direcionar os olhos dos filhos para o que era importante.
E assim, irmãos, por isso, entendam, por causa desse coração dos discípulos, das pessoas que o seguiam, porque eles ficavam só olhando aqui para a terra. Jesus passou 40 dias aparecendo aqui, aparecendo ali, tendo comunhão com eles, explicando vez após vez as coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, por que isso é importante? Nós meditarmos nisso. Nessa introdução de Atos, eu fiz questão de voltar atrás, porque assim, eu penso que é muito importante a gente ter esse entendimento, nesse tempo que nós estamos como igreja, lendo esse livro de Atos. Porque esse problema, ele não era característico só dos discípulos, irmãos. Esse é um problema de todos nós. Nós nos relacionamos com Deus prioritariamente, buscando a Ele, baseado no nosso entendimento do que Deus deve ser e fazer na nossa vida, irmãos. Sim ou não? Nós buscamos a Deus entendendo, a gente lê as coisas aqui, mas fala assim, então, Senhor, meu marido, o Senhor precisava fazer isso na vida dele. Ah, Senhor, então, mas na minha empresa, Senhor, negócio assim, eu preciso da interferência do Senhor. A gente lê as coisas e fala, Senhor, está entendendo, irmãos? Nós agimos como os discípulos, por falta de entendimento do que se trata da obra de Jesus, do que Ele é, de fato, do que Ele veio trazer, de como nós devemos nos relacionar com Ele, do que nós devemos nos empenhar agora, qual lugar que cada coisa deve ter na nossa vida, do que se trata esse reino que Ele veio trazer. Nós ficamos aí, irmãos, às vezes, como os discípulos, dando tanto trabalho para Jesus, sabe? Na hora que os soldados do templo chegam lá para prender Jesus, aí Pedro vai lá, tira a espada, corta a orelha do soldado, aí Jesus tem que ir lá pegar a orelha, pregar a orelha do soldado de novo. Nós ficamos assim, porque a gente tem a perspectiva errada, irmãos. Porque falta para nós um entendimento do que se trata o Evangelho. Falta para a igreja, e nesse momento que nós vivemos da história da humanidade, falta demais. E há uma ação de Satanás, pelo espírito do anticristo, preparando a mente das pessoas para a manifestação desse espírito anticristo, de uma forma muito clara que vai acontecer. Irmãos, as pessoas têm deturpado o Evangelho. Não seja assim no nosso meio. Amém, irmãos? O Senhor quer levantar uma igreja que entende o que de fato se trata o Evangelho. Irmãos, eu olho isso e vejo na minha própria vida. Quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei meditando muito em mim mesma. Porque a palavra, ela tem que passar primeiro por nós. Irmãos, faz 39 anos, sou velha, né? Converti novinha. Faz 39 anos que eu comecei a conhecer Jesus. E sabe o que acontece comigo? Eu me sinto num processo de conversão, até hoje. Porque quanto mais eu vivo e olho para trás, eu falo, Senhor, como que eu não entendi isso antes? Senhor, como eu não entendi tal coisa sobre o meu casamento antes? Como eu entendi tal coisa sobre esse determinado assunto na minha vida antes? Como, Senhor? Como que eu vivia assim? Como que eu fazia isso? Como eu gastava meu tempo com isso? Como, Senhor? E eu penso que se você caminha algum tempo com o Senhor, você deveria pensar o mesmo sobre você mesmo. Senhor, como que eu não entendia? Mas o que Jesus está querendo fazer aqui, irmãos? Jesus está querendo instigar no coração e na mente dos discípulos um anseio pelo que Ele tinha para eles. Jesus está falando assim, olha, gente, eu tenho uma promessa infinitamente superior a esse negócio de Israel, está mandando de novo, sentado no trono, tomar o poder nessa terra. Eu tenho uma promessa impressionante para vocês, surreal, que a mente de vocês não consegue entender ainda não, mas tira suas perspectivas, tira o seu entendimento e foca
no que eu estou querendo falar. Abra para o que eu estou querendo ensinar. A promessa que eu tenho para vocês, irmãos, meus queridos, meus filhinhos, é que vocês vão receber, o que é a promessa de Jesus? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, vamos meditar nessa promessa? Vamos? Irmãos, a palavra grega para poder é dunamis, que se refere a uma capacitação especial. Ponto. Dunamis é uma capacitação especial. Então, irmãos, embora o poder de Deus se manifeste muitas vezes, esse poder que a gente gosta, né, gosta de associar, dinamite, né, esse poder explosivo, ele se manifesta muitas vezes com milagres e muitas coisas. Primariamente, não era isso que Jesus estava se referindo. Ele estava falando primariamente de um poder inerente à pessoa dele. Um poder que reside nele mesmo e que seria compartilhado com eles, para que eles crescem. Com aqueles que crescem neles, para eles viverem dessa forma. Jesus estava prometendo que o Espírito Santo seria enviado sobre eles e habitar neles. E esse poder que era dele mesmo, ele ia trazer para eles. Essa capacitação para viver uma vida de uma determinada forma, seria colocado neles. Jesus estava aqui, irmãos, ecoando o ensino de João, o batizador. Que João falava assim, quanto a mim, eu os batizo com água. Eu só estou batizando eles com água, aqui, ó, para mostrar, eles vão entrar nessa água aqui, levantar, para mostrar que eles estão se alinhando com esse entendimento de arrependimento para a vinda do Salvador, para a vinda do reino de Deus. Mas João Batista falava assim, mas depois de mim, vem aquele que é muito mais poderoso do que eu não sou apto para desamarrar nem as sandálias dele, as cordas da sandália dele. Ele batizará vocês com o Espírito Santo. Vamos interpretar mais profundamente o texto. O que quer dizer ser batizado? Batizado quer dizer ficar submerso. Já ficou submerso? Hoje em dia eu não sei se ainda tem aquelas piscinas olímpicas que tinha quando a gente era jovem, e a gente, para nadar, tinha que frequentar clube. Vocês lembram disso? Essa turma aqui, tem uma boa turma aqui, que essa turma aqui não lembra disso, não. Lembra? Que a gente, para frequentar a piscina, tinha que ir para o clube. Aí tinha aquelas piscinas olímpicas, que a gente nem entendia por que era daquele jeito, era 25 metros, por, sei lá, uns 3 de profundidade, não era? Quando a gente entrava naquelas piscinas, a gente fica submerso. Não é igual essas piscinas de hoje, que é tudo por prazer, que tem, né, 1 metro e pouco de água, que a gente bota o pé no chão ali, a gente está totalmente sob controle. Não é isso que estou falando. Ser batizado é ficar submerso. Eu estou dando esse exemplo para você pensar nisso, praticamente. Quando a gente pula numa piscina dessa de 3 metros de profundidade, você não tem mais o controle. A sua dinâmica de movimento é totalmente afetada por aquela água. Você não tem mais o controle que você tinha antes. Por quê? Porque a água prevalece sobre você. Vocês estão entendendo, irmãos? O que Jesus está falando? O que Jesus está dizendo para os seus discípulos, irmãos? Eu vou mergulhar vocês em mim mesmo. Na outra pessoa de mim, que é o Espírito Santo. Para que, por meio do meu Espírito, vocês sejam capacitados. Vocês vivam numa outra dimensão. Vocês sejam afetados por isso. Eu vou mergulhar vocês em mim mesmo. Para que vocês tenham uma capacitação especial. Amém, irmãos? Capacitação especial para quê? O que o texto fala? Vocês terão uma capacitação especial para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até mesmo nas partes mais remotas da terra. Vamos aprofundar um pouquinho mais no texto?
O que quer dizer essa capacitação especial para sermos testemunhas? Irmãos, aqui o que o texto quer dizer é diferente daquela testemunha lá no tribunal, entende? Não é só isso que refere. Sabe aquela testemunha que vai lá, é chamada para testemunhar, e ela fala assim, eu atesto que eu vi. Eu falo a verdade que eu vi. É muito mais do que isso, irmãos. É isso também. Mas a palavra grega, usada aqui como testemunhas, a palavra grega é o substantivo martis, de onde se deriva a palavra mártir. De onde se deriva a palavra mártir. Então vamos continuar construindo o entendimento, irmãos. Jesus estava dizendo, prometendo o quê? Que nós seríamos mergulhados nele mesmo, para recebermos um poder inerente a ele, para sermos mártires. Só que esse primeiro sentido da palavra mártir, que é aquele que morre por uma causa, irmãos, precisa falar conosco que é morrer para nós mesmos. Porque só assim nós seremos capazes de viver para Cristo e morrer para Cristo. Ele começa, irmãos, morrendo para os meus conceitos, para as minhas expectativas, para a minha prevalecência sobre Deus. Para eu parar de olhar para Deus do ponto de vista da minha ótica, do meu entendimento, do que eu acho que Ele tem que fazer e ser. E sermos pessoas que colocamos tudo nas mãos de Deus em submissão a Deus. Como o nosso pastor fala, eu acho que quem convive com ele já observou. Desculpa, Marquinhos, mas é porque eu lembrei disso. A gente fala com ele, qualquer coisa que a gente fala com ele, ele fala assim, se Deus quiser. Domingo à noite, a gente fala, tchau, pastor, até quarta-feira. Aí como é que ele responde? Se Deus quiser. Parece uma coisa tão pequena, irmãos. Mas isso mostra que amanhã eu vou amanhecer o dia, eu vou estar viva, se Deus quiser. Eu estou fazendo um plano de trocar o meu carro, mas eu vou fazer isso. Não estou fazendo não, viu gente? É só um exemplo. Tá bom, né, amor? Eu estou fazendo um plano de trocar o meu carro, mas eu vou fazer isso se Deus quiser. Eu estou com vontade de sair de férias, mas eu vou fazer isso se Deus quiser. Vocês estão entendendo, irmãos? É esse tipo de submissão que o Senhor quer. Irmãos, quando eu penso numa palavra dessa, eu olho para a minha própria vida, irmãos, eu me converti. Há 39 anos atrás, de fato, eu entendi quem era Jesus. Eu entendi lá no Movimento Jovens Livres, uma jovenzinha, cheia de energia, querendo servir a Deus, eu entendi quem era Jesus. Eu decidi entregar minha vida para Ele. E tenho procurado servi-lo e conhecê-lo desde então. Mas, irmãos, nesses 39 anos de caminhada, eu olho para trás. E eu tinha tanto desejo de servir a Deus, e eu falo assim, onde que eu estava com a cabeça? Que eu não entendia a Bíblia, que na adolescência das minhas filhas, eu servia tanto a Deus, eu era tão ocupada com a obra de Deus, que eu não tinha tempo para as minhas filhas. Sabe, irmãos, quando eu olho para trás e fico vendo as dificuldades que eu tive no meu casamento ao longo dos anos, e vejo que a Bíblia é tão clara quando fala assim, que a primeira coisa que uma mulher tem que dar para o seu marido, a primeira coisa que um homem precisa de uma mulher, irmãs, a Bíblia não fala que o homem precisa de amor, não, amém? Você está livre de amar seu marido, os maridos não. A Bíblia fala que a primeira coisa que a gente precisa é amor. Você está livre, você não é obrigado a amar seu marido, não, mas a Bíblia deixa muito claro que a primeira coisa que você tem que dar para ele é o quê? Respeito. Mas aí, irmãos, a serva de Deus aqui, passei anos justificando meus desrespeitos para o meu marido nos pecados dele, nas atitudes erradas dele. E demorei,
para entender isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque sabe onde eu estava? Onde os discípulos estavam ali, naquele momento. Que Jesus estava fazendo essas promessas para ele. E eles estavam firmados nas suas expectativas sobre Deus. No seu próprio entendimento do que é Deus, do que se trata o reino de Deus, do que é a vida cristã, como é que funciona. Irmãs, eu estava vivendo a minha vida sem entender o que Jesus se ocupou nesses 40 dias depois da sua ressurreição, aparecendo inúmeras vezes aos seus discípulos. O que Jesus estava querendo fazer? Mudar a mentalidade deles, sobre o que consistia a vida deles, irmãos. E que agora ele estava inaugurando uma nova época, com a vinda do Espírito Santo. Que seria o quê, irmãos? Vamos trocar em outras palavras o que Jesus está falando, baseado no entendimento que nós estamos construindo, que agora, através da vinda do Espírito Santo, eles teriam uma capacitação para viver a vida, mergulhados nele mesmo, para viver segundo a natureza dele e segundo as expectativas dele, as expectativas de Deus. Primariamente, irmãos, é nisso que nós temos que entender o significado da palavra mártir. É nesse ponto que nós temos que entender, primeiramente, a que morte isso refere. Porque se eu não for mártir para mim mesmo, o que Jesus falou para aqueles que querem segui-los? Para segui-lo? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se eu não entender que esse sentido da palavra mártir começa com isso mesmo, eu nunca vou ser capaz de perder a minha vida para Jesus. Irmãos, como nós no Ocidente, nós temos que entender que a nossa cultura influencia muito na nossa crença em Deus. Como nós no Ocidente ainda não vivemos um tempo de perseguição muito clara, como os irmãos da igreja primitiva viviam e como muitos cristãos em países orientais vivem, nós lemos essas palavras de Jesus e não entendemos que o chamado dele é para nós sermos mártires hoje. Jesus não estava só se referindo, eles vão morrer por causa do evangelho, de que, vocês vão lá ser levados no Coliseu e ser mortos por fera. Não era só isso, e primariamente a isso que Jesus estava se referindo. Essa palavra, sermos mártires, irmãos, vale para nós ainda hoje. Jesus ordenou aos seus discípulos para permanecer em Jerusalém, aguardando a vinda do Espírito Santo sobre eles, para capacitarem eles a serem, vamos dizer juntos, serem suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Só que a gente lê isso e associa com o quê? Fazer missões. Tem que fazer missões? Tem, irmãos. Eu fui missionário 20 anos da minha vida. Eu peguei minha família, eu e o César pegamos nossa família, nossas filhas, fomos lá para Moçambique com elas pequenininhas, eu fui para a Índia, fui para o Nepal, fui para o Camboja, fui para os lugares mais distantes e mais estranhos à nossa cultura. Mas entenda, irmãos, não é primariamente a isso que Jesus está falando. Só que a gente associa isso, irmãos, porque a gente gosta de fazer coisa. A gente não gosta de ser. Porque ser é muito mais difícil do que fazer. Vocês concordam, irmãos? Ser é muito mais difícil do que fazer. Mas Jesus falou que eles receberiam poder para serem suas testemunhas. Irmãos, e nós não podemos saber isso só na nossa mente. Isso precisa explodir no nosso coração. Porque é isso que nos falta. Essa mudança de mente. Por quê? Porque isso que é ser igreja. Porque foi assim que a igreja nasceu, irmãos. Depois que o Espírito Santo foi enviado, depois que os discípulos foram mergulhados em Cristo, pelo batismo, e receberam essa capacitação dele mesmo, através do Espírito Santo, irmãos, é que a igreja nasceu.
Depois que eles tiveram essa experiência, presta atenção, vamos contextualizar para o nosso exemplo, nosso contexto hoje. Depois que eles tiveram essa experiência, irmãos, Pedro não saiu, alugou um salão, botou uma placa, escolheu um nome bem bacana, criou uma identidade visual e começou a convidar as pessoas para vir ao culto. Não foi isso que Pedro fez, irmãos? Esse Pedro, depois que ele teve essa experiência, de fato, que é a experiência que Deus quer que a gente tenha, esse Pedro, que entendia tudo errado, dava, assim, cada coisa que o Pedro fazia, né? Esse Pedro que cortou a orelha do soldado, e que falou que daria a vida para Jesus, mas no primeiro aperto, depois que Jesus morreu, negou Jesus 3 vezes, fugiu. Esse Pedro, irmãos, quando ele recebeu essa capacitação do Espírito Santo, o que aconteceu? Essa capacitação venceu sua mente natural. Ele alinhou as suas expectativas sobre Deus com o que Deus pensava. Ele passou a viver a vida da ótica de Deus. E o que ele fazia e falava, irmãos, como ele gastava o tempo dele, aquela coragem que ele tinha, aquela forma de viver completamente diferente que Pedro teve, irmãos, foi por causa disso, porque era resultado do fluir do fato de Pedro estar submerso em Cristo, desfrutando dessa capacitação que o Espírito Santo traz para nós. Estamos juntos, irmãos? Vou pegar emprestado do meu querido irmão Augusto. Estamos juntos? Irmãos, isso é ser igreja. E esse é o nosso chamado hoje. E para concluir, irmãos, porque nosso tempo já está se esgotando, eu quero recriar aqui essa conversa que Lucas está tendo com seu amigo Teófilo, para quem ele está escrevendo. Por quê? Porque isso aqui é uma carta, irmãos. Eu sou da geração da carta. Não precisa ver a emoção que eu tive quando, depois da viagem nossa no prático da Jocum, eu conheci o César, me apaixonei pelo César, ele foi para a cidade dele, eu fui para mim, e eu recebi uma carta dele. Entende, irmão? Isso é uma carta. É um escrito totalmente pessoal. Sabe o que Lucas está querendo dizer aqui? Teófilo, meu amigo, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Eu sei que você está vendo muita coisa louca. Eu sei que tudo que eu falei para você sobre esse Jesus parece que não é possível. E eu sei que você está vendo muitas coisas loucas acontecendo hoje e você vai continuar vendo. Mas eu quero te falar, lembra como tudo isso começou lá na outra carta que eu te escrevi? Com Cristo e o reino que Ele veio trazer. Meu objetivo agora, Teófilos, amigos de Deus, é que você entenda, Teófilo, por que essas pessoas que você está vivendo essa loucura, elas continuam apaixonadas por Jesus, fazendo o que fazem, mesmo não tendo nenhum lucro com isso. Teófilo, mesmo essas pessoas não vendo Deus fazer nada quando elas são perseguidas. Eu quero que você entenda, Teófilo, por que essas pessoas continuam fazendo o que elas estão fazendo quando elas conseguem ter somente prejuízo, quando elas confessam sua fé em Jesus. Sabe por quê, Teófilo? É porque elas receberam, entenda, Teófilo, isso é para você também, Teófilo. É porque elas receberam sobre elas o cumprimento da promessa que Jesus fez. É porque elas foram submersas nele mesmo. Porque Jesus decretou, o Pai decretou, que agora vai ter início uma nova era na humanidade, em que nós vamos estar submersos em Cristo. E pelo Espírito Santo que vai habitar em nós, nós seremos capacitados a sermos testemunhas dele. E sabe o que Deus espera?
que os seus pensamentos sejam mudados, que as suas perspectivas sejam mudadas, que as suas expectativas sejam mudadas, que os seus entendimentos sejam mudados. Irmãos, isso precisa ser uma verdade para nós hoje. Quando nós estamos vindo de carro aqui para a reunião, o César estava me contando a experiência de uma médica dele, que ela postou uma coisa no Instagram, sobre uma grande coisa que ela queria falar sobre a vida dela, e tal, não vou falar o que é, mas era algo bem do que é o Evangelho de hoje, irmãos. Agora entendam, Teófilo se converteu, irmãos. Ele não se converteu porque a religião judaica sucumbiu e agora os cristãos estavam na crista da onda. Teófilo, ele não se converteu porque os cristãos tomaram o poder de Roma e agora estavam nas instâncias superiores do governo e a igreja não era agora mais cauda, mas era cabeça. Foi por isso não, irmãos. Teófilo não se converteu porque ele viu a prosperidade daqueles que se convertiam a Cristo e eles se tornavam mais prósperos que os judeus e até que os romanos. Porque, afinal de contas, é disso que se trata o Evangelho. Não, irmãos. Sabe por que Teófilo se converteu, irmãos? Porque ele viu gente simples se reunindo nas casas, repartindo o pão e sendo sensíveis às necessidades uns aos outros. E muitas vezes fazendo isso escondido, irmãos. Teófilo se converteu vendo Paulo, o principal expoente do cristianismo, preso. Teófilo se converteu, irmãos, porque ele ficou sabendo da história de Tiago, o irmão de João, que morreu ao fio da espada por causa da sua fé. Teófilo se converteu, irmãos, porque ele viu Estevão sendo apedrejado por causa da sua fé, e mesmo assim orando, Senhor, tem misericórdia deles. Eles não sabem o que estão fazendo. Amém, irmãos? Irmãos, é a isso que se refere essa promessa gloriosa com que se inicia o livro de Atos, que nós estamos lendo. É a promessa de Cristo de formar um povo que tem suas raízes e seus fundamentos naquele que é o autor da vida e a própria vida, que é Cristo. O livro de Atos se refere a um povo que não tem uma religião pelos benefícios que recebe, apesar de Deus nos abençoar, irmãos. Deus nos abençoa. Ele sempre quer o nosso bem. Lucas está dizendo para Teófilo, Teófilo, entenda, está nascendo um povo que tem outra cabeça, totalmente diferente de tudo que você vê no mundo em volta de você e tudo que você viu na religião. Na verdade, esse povo tem uma cabeça, que é Cristo, e eles o seguem. E é assim que nós devemos viver. E é assim, irmãos, sendo essas testemunhas, que o Evangelho será levado. E é assim, irmãos, que nós seremos verdadeiras testemunhas de Cristo hoje. Amém, irmãos? Quero convidar vocês para ficar de pé e nós orarmos. Pai, nós estamos diante da sua palavra, meu Deus. Sabe, Senhor, uma palavra que o que eu posso falar para o Senhor, eu não sou digna de transmiti-la, Pai. Mas o Senhor, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos chama para fazermos parte da sua obra.
Pai, o meu coração com essa palavra é que eu não sou digna. E nós estamos aqui para dizer, Senhor, que nós não somos dignos de tudo que o Senhor tem nos dado. Mas, Senhor, nós estamos aqui para te pedir nessa manhã. Pai, livra-nos da religião que está preocupada em benefício próprio. Pai, livra-nos da religião, Pai, que está satisfeita em fazer tantas coisas, estar tão ocupado com tantas atividades. Pai, nós te pedimos nessa manhã, Senhor, livra-nos de prevalecer sobre o Senhor, como tantas vezes nós prevalecemos, quando lemos a sua palavra, mas ficamos ali, nos nossos conceitos, nas nossas expectativas, no nosso entendimento, naquilo que nós queremos que o Senhor seja e faça na nossa vida. Pai, faz de nós pessoas verdadeiramente submersas em Cristo, batizadas em Cristo, e que vivem agora nessa dimensão, Pai, e que tenham do Senhor essa capacitação para sermos mártires, porque só assim nós seremos verdadeiramente suas testemunhas nesse mundo tão louco, nesse mundo tão confuso, nesse mundo em que Satanás tem imperado tanto. Senhor, tem misericórdia de nós e faz de nós o seu povo nessa terra. Nós te pedimos, Pai, dá-nos entendimento dessa palavra, grava essa palavra no nosso coração, Senhor, crava ela como uma espada, Pai, e fala com cada um de nós no decorrer desse dia, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver esse dia debaixo da sua proteção. Pai, dê-nos um tempo de comunhão com as nossas famílias, de mães com filhos, debaixo da sua presença. Oh Senhor, debaixo da sua presença, Pai, nos regozijamos porque nós podemos ser mães, e buscarmos ser mães e sermos filhos, segundo o seu querer, segundo a sua palavra. Pai, desperta-nos para estarmos todos aqui novamente à noite, para te adorar, para te prestar o culto que é devido, para consagrarmos esse dia que é seu ao Senhor e não a nós mesmos. Pai, nós te pedimos, recebe agora essa adoração com que nós vamos encerrar esse culto, Pai. Em nome de Jesus.